O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, que nós acabamos de ouvir, são para nós uma exortação. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos falam de uma lamentação por parte de Deus. É como que Deus lamentasse por querer fazer o bem, querer fazer grandes obras na vida do seu povo, mas não conseguir realizar por causa da indiferença e da dureza de coração do seu povo. Na primeira leitura que nós ouvimos agora há pouquinho, nós ouvimos o Senhor dizer assim: isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelos caminhos que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. E aqui Deus vai falando tudo aquilo que Ele tinha reservado para o seu povo, mas que não realizou, porque o povo não ouviu e não seguiu as suas orientações. Então Deus diz: se meu povo tivesse observado meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como grãos de areia. Este nome não teria desaparecido e nem teria sido cancelado da minha presença. É o lamento por ter desejado fazer o bem, mas não ter feito, porque houve resistência e indiferença no coração do povo. No Evangelho também nós vemos algo semelhante. Jesus está ali diante daquelas pessoas, anunciando, pregando, realizando curas, milagres, sinais, prodígios, perdoando os pecados, acolhendo a todos. E daí Jesus diz: mas com quem vou comparar esta geração? Já sei com o que vou comparar. São como aquelas crianças que estão nas praças, que tocam as flautas com músicas alegres, mas olham para a plateia, para o público, e todo mundo de braço cruzado, indiferente. Tocam músicas tristes, lamentações, e ninguém bate no peito e nem chora. São insensíveis. Olha a comparação que Jesus faz com aquela geração do tempo dele. E depois Jesus fala algo muito sério. Primeiro veio João Batista, homem austero, que fazia jejuns, penitências, que não comia e nem bebia. E daí o que vocês falaram dele? Esse daí está endemoniado, está com demônio, só pode ser. Depois vem o Filho do Homem, que come, que bebe, que celebra a vida, e Jesus está falando dele mesmo, que gostava de estar com as pessoas. E daí vocês vêm falar: mas esse é um comilão e beberrão, amigo dos pecadores, dos cobradores de impostos. Quer dizer, nada está bom. E depois Jesus conclui o Evangelho dizendo: mas a sua sabedoria
foi reconhecida com base em suas obras. Isto é, a sabedoria de Deus é reconhecida nas obras realizadas pelo Filho de Deus e nas obras que o próprio Senhor quis fazer na vida do povo, que o profeta de hoje nos fala, o profeta Isaías nos exorta. Como eu queria ter feito mais pelo meu povo, mas por causa da dureza de coração não foi possível. Então nós vemos que isso tudo que Jesus fala, que o profeta fala também, essa insensibilidade do povo, essa indiferença, meio diante de tudo aquilo que Deus realiza, é interessante porque não diz respeito só à geração do tempo de Jesus, ou à geração que o profeta está exortando. Parece que isso se aplica a nós também. Como nasce geração, morre geração, nasce geração, morre geração, e permanece essa doença da indiferença, da dureza de coração, da insensibilidade para com Deus. O tempo passou, mas esses velhos hábitos ainda insistem em permanecer entre nós. É interessante como nos dias de hoje existem campanhas para tentar resgatar o diálogo, o olhar nos olhos, a comunhão entre os seres humanos. Basta pesquisar na internet um pouquinho e a gente encontra alguns vídeos que fazem campanhas para que a gente volte a conversar, a conviver. Você sabe que até tem restaurantes que têm placas grandes dizendo: não tem Wi-Fi aqui, conversem entre vocês. Você sabia disso? Até nos restaurantes tem restaurante, tem estabelecimento comercial que dá até desconto para as pessoas que têm a coragem de desligar o celular para conviver durante a refeição. Olha que ponto nós chegamos. Eu arrisco dizer, inclusive, que até na hora da missa, muita gente é tentada a pegar o celular para ver se não tem uma notificação, para ver se alguém não mandou uma mensagem no WhatsApp, para ver se não tem alguma notícia interessante. De repente, o padre está falando meio que não tem muito sentido o que ele está falando. Deixa eu dar uma pesquisada aqui se eu acho algo mais interessante. Até na missa a gente pode ser tentado, não é verdade? Nós estamos vivendo também no nosso tempo essa crise da indiferença, a crise dos valores, a dificuldade de ter a liberdade de conversar sem ter um celular atrapalhando. Eu estou com o celular aqui porque eu estou pegando a minha colinha da homilia. Está tudo anotado aqui para eu não esquecer, porque é importante o que eu quero falar para vocês. Mas como é complicado concorrer, competir com esses aparelhinhos que roubam a cena, que roubam a atenção, não é? Como pode chegar no ponto desse? Às vezes a família se senta para a refeição, está um de um lado com o celular na mão, está outro com outro celular na mão, e ninguém mais conversa, ninguém mais se vê, ninguém mais se percebe. Pode até parecer que o que eu estou falando agora não tem a ver com o Evangelho, mas tem tudo a ver. Jesus percebe a dureza de coração daquele povo que não lhe dá atenção. Jesus se depara com essa realidade. E me lembrei muito, a partir da primeira leitura de hoje, eu me lembrei muito do Evangelho também, de uma outra ocasião, que está lá em Lucas 19. Jesus chega em Jerusalém, ele está ali contemplando aquela cidade e daqui a pouquinho Jesus começa a chorar. E eu até quero ler, está em Lucas 19, 41 a 44. Olha o que São Lucas descreve desse lamento, desse choro de Jesus. Diz assim o apóstolo São Lucas: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão, te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra,
porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Eu quero repetir essa última frase que Jesus falou. Porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Esse é um risco também que todos nós corremos, o de não reconhecermos as visitas de Deus na nossa vida. Jesus pode estar aí do teu lado agora. Pode não, Ele está, porque Ele está em todo lugar e onde estamos reunidos em seu nome, Ele está entre nós. E a gente sequer reconhecê-lo, sequer percebemos a presença dEle. É um risco que nós corremos. Outro risco é de deixar o tempo passar. E quando nós menos imaginamos, já passou a hora da graça, já passou o momento oportuno de Deus na nossa vida. E a gente, ao invés de Deus lamentar, quem vai lamentar sou eu e você. Poxa vida, por que eu não aproveitei aquele tempo que Deus me deu? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade de ouvir com mais atenção a palavra de Deus? Por que eu fui resistente e duro de coração? Agora estou eu aqui, sozinho, sem nada. Que não aconteça isso conosco. Coloca até a mão no teu coração e já diga assim: Senhor, eu não quero deixar a graça passar. Eu quero reconhecer as tuas visitas, a tua presença na minha vida. Não quero ser indiferente, nem insensível à tua palavra, ao teu amor, a tudo aquilo que o Senhor realiza por mim e tudo que o Senhor tem a realizar ainda. Ajuda-me, Senhor. Amém. Eu gostaria de deixar umas perguntinhas aí no seu coração para esse dia de hoje. Toda sexta-feira é dia oportuno para revisão de vida. É um tempo precioso para a nossa vida. Quais têm sido as suas prioridades? O que você tem trazido como prioridade na sua vida? Com o que você está gastando o seu tempo? Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você passa com a sua família? Quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa consigo mesmo? No momento sozinho, refletindo, pensando um pouco na sua vida. É bom de vez em quando parar e pensar, mas quanto tempo eu estou passando comigo? Que eu estou me ajustando diante do que Deus está falando para mim. Porque Deus fala muito do céu, mas Ele fala muito da terra também. Deus fala da eternidade, mas fala do hoje também, do momento atual, do momento presente. Será que eu tenho percebido as visitas de Deus? Como eu tenho me comportado em relação a essas visitas de Deus? Será que eu sou um bom anfitrião? Ou eu sou daquele tipo de gente que chegou uma visita em casa, eu não vejo a hora de ir embora? Às vezes acontece isso, não é? Não quero essa visita não. Ou então, será que eu estou pedindo para alguém falar, avisa lá que eu não estou? Às vezes a gente faz isso, não é? Conta essas mentirinhas. Está chegando uma pessoa, avisa lá que eu não estou. Daí o filho chega lá para a mãe, mãe, fulano de tal está lá no portão. Fala lá que eu não estou, que eu saí. Será que a gente não está fazendo isso com Deus também? Deus está vindo nos visitar e a gente, com desculpas que não funcionam, está dizendo para Ele, fala lá que eu não estou. Quanta perda a gente tem quando a gente rejeita essa visita de Deus. Que o Senhor renove o nosso coração no dia de hoje. Ele nos dê a graça realmente de ter essa coragem de nos aproximar dEle do jeito que a gente está e permitir que Ele realize uma obra nova em nós. Amém? CançãoNovaPlay.com. Assine já!